Você sabia que as pessoas enviam sinais a todo momento e que esses sinais dizem se você está em segurança ou se você deve se afastar dessas pessoas? Então, pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha selvagem da região da Chapada dos Guimarães. Refogue na cebola roxa de Bento Gonçalves e junte a carne do sol de Teresina. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é detectando sinais sutis enviados por outras pessoas. A maioria das pessoas são muito barulhentas. Elas comentam sobre tudo, julgam tudo, mas sabem pouco. Todos esses barulhos são informações preciosas que podem ser utilizadas de forma consciente para se proteger de pessoas mal intencionadas ou em benefício próprio. Mesmo quando estamos em silêncio, estamos enviando sinais que podem ser captados de forma consciente ou inconscientemente. No vídeo de hoje vou mostrar diversos sinais verbais e não verbais que comunicam muito mais do que palavras. São sinais que podem te colocar 2 ou 3 passos à frente dos demais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fazer parte desse time que tem alto poder de leitura de sinais. Tudo é informação. Por exemplo, se uma latinha de Coca-Cola de 350 ml custa R$ 3,50 em um lugar e R$ 9,00 em outro lugar, é possível a gente chegar a alguma conclusão sobre a diferença de preço entre o mesmo produto? A resposta é sim. Provavelmente aquela latinha que é vendida a R$ 3,50, ela foi comprada em grandes volumes. Ela deve estar em um mercado ou uma distribuidora. Logo, o custo de operação é mais baixo. Como eles compram em grande volume, eles têm mais poder de barganha. Já a latinha de R$ 9,00, ela tem mais custos envolvidos. Provavelmente quem comprou adquiriu de um mercado ou de um distribuidor e ele está vendendo no varejo. Então ele usa também energia para refrigerar o produto, ele tem ali garçons, ele tem mais pessoas e um processo operacional mais caro. Então, como chegamos a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão porque preço é informação. Tudo é informação e as pessoas enviam sinais a todo momento. Algumas mostram respeito, integridade e boa intenção. Já outras enviam sinais que mostram que elas estão manipulando, que elas são egoístas e narcisistas, mas elas raramente vão verbalizar isso de forma explícita. Por isso, quem lê sinais está sempre 2 passos à frente dos demais e tende também a ter uma melhor capacidade de inteligência emocional. Tudo que vai ser ensinado aqui faz sentido para aquelas pessoas que têm o perfil de seguidores do canal. Quando você quiser entender as intenções e valores morais de alguém, preste atenção no que a pessoa fala constantemente. Muita atenção com pessoas que falam o tempo todo mal de outras pessoas. Pessoas que costumam falar mal de todo mundo, assim que você der as costas, ela também vai falar mal de você. Pessoas realmente relevantes, elas falam de temas relevantes e raramente ou nunca irão falar da vida dos outros. Outro sinal importante é o vitimismo. Há pessoas que sempre se colocam como vítima. Nada nunca é culpa dela. O chefe é ruim, os amigos são ruins, a família é ruim, homem não presta, mulher não presta, nada presta. Só ela presta. Este padrão de discurso revela alguém que não assume responsabilidade pela própria vida. E pessoas assim costumam transferir culpa, manipular narrativas e criar conflitos. Mantenha distância desse tipo de pessoa. Em algum momento crítico, certamente ela irá transferir a culpa para você. Outro sinal verbal que merece muita atenção é a incoerência. Pessoas que em determinado momento contam uma história para você, e em outro momento ela conta aquela mesma história, só que com detalhes diferentes. Quando a pessoa tem o costume de se contradizer constantemente, isso indica memória fraca, exagero ou falta de honestidade. Pessoas que costumam faltar com a coerência, elas podem sofrer de dissonância cognitiva. É como uma falha mental. Ela pode, por um momento, por exemplo, dizer que não vê problema em roubos, pois os ladrões são vítimas da sociedade. Mas ao ter o iPhone de última geração roubado, ela corre para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Ou ela pode dizer que o SUS é o melhor serviço de saúde do mundo, mas ela nunca usou e tem um plano de saúde particular. Ou ela pode também dizer que não tolera corrupção, mas quando alguém mostra todas as provas de todos os escândalos de corrupção do candidato dela, ela acaba dizendo que tudo bem, todos os políticos são iguais. Ou ela pode também dizer que defende a causa LGBT e o feminismo, porém num conflito entre Israel e Irã, ela decide levantar uma bandeira.
E é justamente a bandeira do lado que tem o costume de massacrar gays e mulheres. Mantenha a distância desse tipo de gente. Agora vamos para algo ainda mais revelador: os sinais não verbais. O corpo fala o tempo todo e muitas vezes ele traz a verdade, mesmo quando a boca está mentindo. Por exemplo, pessoas que evitam contato visual. Ela pode ser introvertida e estar desconfortável com a sua presença, ou ela pode estar escondendo algo. Observe o padrão de olhar da pessoa. Depois de identificado o padrão, assim que você muda para um assunto delicado, se ela começa a fugir com o olhar, provavelmente ela está escondendo algo de você. E quando isso vem acompanhado de inquietação, microexpressões de desprezo ou sorrisos forçados, é um sinal de alerta ainda maior. Outro comportamento importante é o desrespeito ao limite de cada indivíduo. Pessoas que invadem o seu espaço, interrompem você o tempo todo, muda de assunto quando você fala, ou fica impaciente quando não é o centro da conversa, isso é um grande sinal de alerta. Falta de consideração pelo outro são traços narcisistas. E aqui vai um ponto crucial. Observe como as pessoas tratam aquelas que não podem oferecer nenhum benefício material. Como essa pessoa trata um funcionário de uma empresa, um garçom, a pessoa da limpeza. Observe em cada detalhe. Se ela trata essas pessoas com indiferença ou com desprezo, saiba que isso é um reflexo do seu caráter. Observe também como a pessoa trata os pais, o irmão, a irmã, como trata a família. Pessoas que vivem em guerra com a própria família, quanto mais intimidade você tiver com ela, a probabilidade maior é que ela passa a fazer conflito com você. Se você pensa em construir um relacionamento com uma pessoa que vive em constante conflito com os próprios pais, entenda que esse é o padrão de família na mente dela. Ela vai fazer conflitos com você. Só de ver uma família em harmonia, essa pessoa já irá sinalizar isso como algo anormal. Atenção para isso. Cuidado com as pessoas que querem saber sobre os seus bens, sobre as suas propriedades, sobre o seu patrimônio. As coisas que você construiu ou está construindo dizem respeito a você. Dizer o quanto você faz de dinheiro por mês, se você vive numa casa própria, se é alugada, se você tem investimentos, não vai ajudar em nada na vida do curioso. Quando perguntarem sobre o quanto você faz de dinheiro ou sobre suas propriedades, use a técnica do afastamento verbal. Responda sem responder. Leve a pessoa para longe do que ela quer. Geralmente eu respondo que não há propriedade privada no país, que todo mundo paga ao Estado aluguel do suposto carro próprio ou da suposta casa própria. E é o Estado quem define como você deve usar esse bem ou essa suposta propriedade privada. Então evite passar essas informações mesmo a pessoas que foram íntimas, mas que afastaram por um longo período de tempo. Pessoas mudam e podem mudar para pior. Mantenha distância de pessoas que pregam falsas virtudes. Pessoas que dizem lutar contra a desigualdade, mas atacam tudo e todos que pensam diferente dela, e a igualdade que ela quer é de acordo com a régua dela. Se afaste de pessoas que dizem que geradores de emprego são opressores e o mal da sociedade. Sem geradores de emprego, não teriam empregos. Sem empregos, não haveria mercado. E sem o mercado, não existiria os sanguessugas do Estado cobrando cada vez mais impostos e dizendo estar preocupados com a democracia e com o bem-estar social. Se afaste de pessoas que dizem que homem não presta. Cromossomo não define virtudes. Se afaste de pessoas que defendem com toda a veemência mato e bicho, mas possuem tara em eliminar seres humanos ainda no ventre. Essas pessoas sofrem de dissonância cognitiva e possuem traços ponerogênicos. Elas podem ser altamente agressivas caso você tenha um pensamento diferente do delas. As atitudes ao longo do tempo é o que realmente define as pessoas. Algumas pessoas possuem padrões claros que o melhor é realmente manter a distância. Por exemplo, pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Elas desaparecem, quando você precisa também elas não dão nenhum sinal. Mas quando ela precisa de algo, ela surge com uma intimidade incrível. Outro padrão perigoso é o da pessoa que constantemente gera conflito e drama. Tudo vira problema, tudo vira discussão, tudo vira crise. Este tipo de comportamento desgasta a sua energia mental e emocional. A vida já é repleta de desafios e você não precisa adicionar mais caos de forma voluntária. A forma como as pessoas se vestem diz muito sobre elas. Roupas sujas e amarrotadas dizem muito sobre desleixo. Você não vai querer uma pessoa desorganizada, desleixada, lidando com coisas que demandam organização. O natural, o normal é que as pessoas que não cuidam bem das próprias coisas, elas também não cuidarão bem
das coisas dos outros. Atenção com pessoas que não olham nos olhos. Pode ser apenas uma pessoa tímida e introvertida, mas pessoas falsas tendem a ter dificuldade de olhar nos olhos e tendem a realizar afastamento físico e ou verbal caso elas sejam confrontadas. O afastamento físico se dá da seguinte forma: enquanto você está conversando com ela, observe o padrão de linguagem verbal e não verbal. Então, quando você entra em um assunto delicado, a pessoa realiza um leve afastamento do corpo físico em relação ao seu. Ela pode também cruzar os braços, se fechar, cobrir o abdômen e passar a desviar o olhar. O afastamento verbal se dá quando a pessoa tenta fugir da resposta. Ela pode simplesmente atropelar com outros assuntos ou trazer conflitos antigos para tentar despistar o que está sendo discutido ali naquele momento. Outra bandeira vermelha são as fotos postadas nas mídias sociais. Cuidado com pessoas deslumbradas que forçam a barra tentando parecer algo que não são. Elas tendem a julgar as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Cuidado com pessoas que postam fotos vulgares. Mulheres que postam fotos com decotes extravagantes ou que postam fotos com roupas de academia que detalham cada centímetro do corpo delas. Ou até mesmo homens que colocam todas as fotos com ênfase no próprio corpo. O normal é que esse tipo de gente não tem nada relevante a oferecer, a não ser o próprio corpo. Pessoas decentes atraem olhares com elegância, com gentileza, com palavras transformadoras. Elas não precisam usar o próprio corpo para chamar a atenção, a não ser que elas trabalhem com o corpo. Aqui eu me refiro a personal trainer, bodybuilder e afins. Cuidado com pessoas que buscam aproximação rápida demais. Mensagens muito íntimas logo no início. Confiança exagerada sem ter convivência. Promessas ou elogios muito intensos em pouco tempo. Este tipo de comportamento pode ser manipulação emocional disfarçada de simpatia. Um ponto muito importante. Nem todo sinal quer dizer que a pessoa é ruim, mas padrões repetidos ao longo do tempo revelam quem alguém realmente é. Por isso, desenvolva algo extremamente valioso na vida: a capacidade de observar antes de confiar. Não é paranoia, é inteligência emocional. Não é frieza, é maturidade. Nem todo mundo merece acesso ao seu tempo, à sua energia e à sua confiança. E aprender a lidar com isso logo cedo pode evitar muitas dores, problemas e frustrações desnecessárias. A vida passa a melhorar muito quando você aprende a reconhecer pessoas que realmente merecem a sua proximidade e também quem você precisa manter a distância. As pessoas certas ampliam a sua vida. Pessoas erradas drenam energia e destroem. Por isso, observe, perceba, reflita. Quem desenvolve a capacidade de ler sinais raramente entra em situações que podem ser evitadas. Se você gostou do vídeo, deixa o like que isso ajuda muito o canal. Não esqueça de deixar um abraço aí nos comentários e nos vemos no próximo ato. Valeu!